Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Vivian Ward é uma jovem que vive de programas nas ruas de Hollywood Boulevard. Ela é esperta, engraçada, fala o que pensa e, apesar da vida difícil, não perdeu a leveza nem o bom humor. Do outro lado está Edward Lewis, um empresário milionário, sério, fechado, que vive uma vida fria baseada em negócios, números e contratos. Ele está em Los Angeles para fechar negócios grandes, comprar empresas e desmontá-las sem qualquer envolvimento emocional. O encontro dos dois acontece por acaso. Edward se perde dirigindo um carro emprestado e acaba parando em uma área que não conhece. Vivian, que conhece aquela região como ninguém, se oferece para ajudar, claro, cobrando por isso. O que começa como um simples acordo comercial vira algo completamente diferente quando Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só como companhia, mas para acompanhá-lo em eventos sociais importantes durante sua estadia na cidade. De um lado, o luxo dos hotéis 5 estrelas, restaurantes caros, roupas de grife e jantares elegantes. Do outro, Vivian, que vem de um mundo onde sobreviver já é um desafio diário. Enquanto Edward tem tudo financeiramente, ele claramente não é feliz. Vivian, mesmo sem nada, tem algo que falta nele: espontaneidade e vida. Ao longo da história, vemos Vivian sendo constantemente julgada pela aparência, pela forma de se vestir e por quem ela é. Em várias cenas, ela sofre preconceito de pessoas que se dizem sofisticadas, mas demonstram um vazio enorme de caráter. O filme usa essas situações para mostrar que muitas vezes quem se acha melhor que os outros é quem menos tem a oferecer como ser humano. Ao mesmo tempo, Edward também passa por uma transformação. Ele começa a questionar a própria forma de viver, seus negócios frios e a maneira como trata as pessoas apenas como peças substituíveis. Vivian não muda quem ele é com discursos ou lições de moral, mas simplesmente sendo ela mesma. Aos poucos, ele começa a perceber que talvez esteja vivendo tudo errado. Uma Linda Mulher não é só uma história romântica improvável. É um conto moderno sobre mudanças, sobre enxergar além das aparências e sobre como o encontro certo pode bagunçar completamente tudo aquilo que parecia organizado demais. E mesmo sendo um filme antigo, ele continua funcionando porque fala de sentimentos simples, universais e fáceis de entender: amor, medo, preconceito e a vontade de ser aceito. A história começa mostrando Edward Lewis, um empresário frio e extremamente bem-sucedido. Ele não cria nada, não constrói empresas do zero. O trabalho dele é comprar companhias que estão com problemas, desmontar tudo e vender as partes separadamente por mais dinheiro. Para ele, pessoas e empresas funcionam do mesmo jeito. Se não dão lucro, são descartadas. Isso já mostra muito sobre quem Edward é por dentro. Ele tem dinheiro, poder e status, mas vive sozinho, distante e sem qualquer vínculo emocional real. Edward chega a Los Angeles para fechar mais um grande negócio. Ele está hospedado em um hotel de luxo, cheio de funcionários educados, tudo perfeito, mas totalmente impessoal. Nada ali parece vida de verdade. Em uma noite, ele resolve sair dirigindo um carro esportivo emprestado de um amigo, mesmo não sabendo dirigir direito um câmbio manual. É aí que a história começa a mudar. Vivian Ward vive uma realidade completamente diferente. Ela trabalha como prostituta nas ruas de Hollywood Boulevard. Apesar da situação difícil, Vivian não é apresentada como alguém triste ou derrotada. Pelo contrário, ela tem personalidade forte, é divertida, irônica e cheia de atitude. O filme faz questão de mostrar que, mesmo vivendo à margem da sociedade, ela ainda mantém dignidade, sonhos e um certo código próprio de valores. Edward acaba se perdendo nas ruas da cidade. Ele entra em uma área que claramente não conhece e fica totalmente deslocado. Vivian observa aquele carro luxuoso, aquele homem bem vestido completamente perdido e percebe uma oportunidade. Ela se aproxima sem medo, confiante, e oferece ajuda. Edward, meio desconfiado, aceita porque realmente não faz ideia de como sair dali.
Logo na primeira conversa entre os dois, fica claro o choque de mundos. Edward fala pouco, é direto e controlado. Vivian fala muito, faz piada, provoca e não se intimida nem um pouco com o jeito sério dele. Mesmo assim, existe uma química imediata. Não é uma atração romântica ainda, mas uma curiosidade mútua. Eles são opostos e isso chama atenção. Vivian então se oferece para acompanhá-lo até o hotel e no caminho os dois negociam um programa. Edward aceita, mais por impulso do que por desejo. Quando eles chegam ao hotel, fica ainda mais evidente o contraste. Vivian entra naquele local luxuoso como alguém que claramente não pertence àquele ambiente. Funcionários observam, julgam em silêncio e Edward percebe isso, mas não comenta nada. No quarto, a conversa flui mais do que o esperado. Eles combinam regras, limites e preços. Vivian deixa claro que não beija na boca e que não faz certas coisas, mostrando que, mesmo naquele trabalho, ela impõe limites. Isso surpreende Edward. Ele não está acostumado com pessoas que dizem não para ele. A noite não é mostrada de forma explícita. O foco está mais no diálogo, na estranheza inicial e na naturalidade que vai surgindo aos poucos. Edward percebe que Vivian não é apenas alguém que ele contratou. Ela tem opinião, história e personalidade. Já Vivian começa a perceber que Edward não é só mais um cliente. Ele é diferente, mais solitário do que aparenta. Quando a manhã chega, Edward acorda cedo para trabalhar, como sempre. Vivian ainda está dormindo, espalhada pela cama enorme, usando o roupão do hotel, algo que claramente não faz parte da vida dela. Edward observa aquilo e parece desconcertado. Aquela presença ali quebra completamente a rotina fria que ele vive. É nesse momento que Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só pelo corpo, mas pela companhia. Ele tem compromissos sociais importantes naquela semana, jantares importantes, encontros com empresários, eventos formais, e não quer ir sozinho. Ele então propõe um acordo simples e direto. Uma semana inteira juntos, com pagamento fixo, regras claras e término definido. Vivian fica surpresa, aquilo é muito dinheiro para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que está entrando em algo maior do que só um programa. Mesmo assim, aceita. Ela estabelece suas próprias regras, deixando claro que aquilo não envolve sentimentos. Pelo menos é isso que os dois acreditam naquele momento. A partir do momento em que o acordo da semana começa para valer, Vivian passa a viver uma realidade completamente diferente de tudo que ela conhece. Ela agora acorda em um hotel 5 estrelas, come café da manhã servido no quarto e anda pelos corredores cercada de luxo. Só que, mesmo cercada de riqueza, ela não se sente exatamente acolhida. O filme deixa claro que dinheiro abre portas, mas não muda o olhar das pessoas. Edward já entra no modo agenda. Ele tem reuniões o dia inteiro, ligações importantes e decisões milionárias para tomar. Vivian, no começo, fica meio perdida naquele mundo. Ela não sabe como se vestir, como se comportar ou o que falar nesses ambientes cheios de regras invisíveis. E isso gera algumas situações desconfortáveis e até engraçadas. Uma das cenas mais marcantes dessa parte acontece quando Vivian sai sozinha para comprar roupas. Ela entra em lojas de luxo de Rodeo Drive vestida de forma simples e é tratada com desprezo pelas vendedoras. Elas a julgam só pela aparência, falam com ela de cima para baixo e deixam claro que ela não pertence àquele lugar. Vivian fica humilhada, mas não faz escândalo. Ela sai dali machucada, percebendo que, naquele mundo, aparência vale mais que caráter. Quando Edward descobre o que aconteceu, ele percebe algo que até então ignorava. O preconceito que Vivian sofre não é só social, é constante. Então ele faz algo simples, mas simbólico. Leva Vivian até uma loja mais sofisticada, onde ele é tratada com respeito, ganha atenção, ajuda e acaba saindo carregada de sacolas. Não é só sobre roupas, é sobre dignidade. É a primeira vez que Edward usa o dinheiro não só para comprar algo, mas para proteger alguém. Vivian começa a se transformar externamente. Vestidos elegantes, penteados, maquiagem, mas o filme faz questão de mostrar que a transformação real não é visual. Vivian continua sendo ela mesma, espontânea, verdadeira e cheia de opinião.
Em um jantar elegante com empresários importantes, ela fala o que pensa, faz comentários fora do padrão, mas acaba conquistando as pessoas pela autenticidade. Edward, por sua vez, começa a mudar por dentro. Ele passa a rir mais, a se relaxar, a se permitir sentir prazer em coisas simples. Ele larga compromissos para ficar mais tempo com Vivian, leva ela para assistir ópera, algo que ela nunca imaginou gostar, e percebe que com ela ele vive momentos que dinheiro nenhum tinha comprado antes. Mas nem tudo é leve. Vivian começa a perceber que, apesar de estarem juntos, Edward ainda age como se tudo fosse um contrato. Ele toma decisões sem consultar, define horários, paga tudo e raramente pergunta o que ela quer. Aos poucos, ela começa a se sentir presa em um papel, o de acompanhante perfeita, moldada para caber na vida dele. O conflito explode quando Edward, achando que está sendo generoso, propõe resolver a vida de Vivian, oferecer um apartamento, dinheiro e conforto, desde que ela continue sendo mantida por ele. Para Edward, isso faz sentido. Para Vivian, é uma humilhação. Ela não quer ser mais uma coisa comprada, ela quer ser escolhida. Essa conversa quebra a fantasia do conto de fadas. Vivian percebe que, por mais que goste de Edward, ele ainda não entende o valor dela como pessoa. Ela não quer viver em uma gaiola dourada. Prefere voltar para a própria realidade, a aceitar uma vida sem respeito. Vivian Ward é uma jovem que vive de programas nas ruas de Hollywood Boulevard. Ela é esperta, engraçada, fala o que pensa e, apesar da vida difícil, não perdeu a leveza nem o bom humor. Do outro lado está Edward Lewis, um empresário milionário, sério, fechado, que vive uma vida fria baseada em negócios, números e contratos. Ele está em Los Angeles para fechar negócios grandes, comprar empresas e desmontá-las sem qualquer envolvimento emocional. O encontro dos dois acontece por acaso. Edward se perde dirigindo um carro emprestado e acaba parando em uma área que não conhece. Vivian, que conhece aquela região como ninguém, se oferece para ajudar, claro, cobrando por isso. O que começa como um simples acordo comercial vira algo completamente diferente quando Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só como companhia, mas para acompanhá-lo em eventos sociais importantes durante sua estadia na cidade. De um lado, o luxo dos hotéis 5 estrelas, restaurantes caros, roupas de grife e jantares elegantes. Do outro, Vivian, que vem de um mundo onde sobreviver já é um desafio diário. Enquanto Edward tem tudo financeiramente, ele claramente não é feliz. Vivian, mesmo sem nada, tem algo que falta nele: espontaneidade e vida. Ao longo da história, vemos Vivian sendo constantemente julgada pela aparência, pela forma de se vestir e por quem ela é. Em várias cenas, ela sofre preconceito de pessoas que se dizem sofisticadas, mas demonstram um vazio enorme de caráter. O filme usa essas situações para mostrar que muitas vezes quem se acha melhor que os outros é quem menos tem a oferecer como ser humano. Ao mesmo tempo, Edward também passa por uma transformação. Ele começa a questionar a própria forma de viver, seus negócios frios e a maneira como trata as pessoas apenas como peças substituíveis. Vivian não muda quem ele é com discursos ou lições de moral, mas simplesmente sendo ela mesma. Aos poucos, ele começa a perceber que talvez esteja vivendo tudo errado. Uma Linda Mulher não é só uma história romântica improvável. É um conto moderno sobre mudanças, sobre enxergar além das aparências e sobre como o encontro certo pode bagunçar completamente tudo aquilo que parecia organizado demais. E mesmo sendo um filme antigo, ele continua funcionando porque fala de sentimentos simples, universais e fáceis de entender: amor, medo, preconceito e a vontade de ser aceito. A história começa mostrando Edward Lewis, um empresário frio e extremamente bem-sucedido. Ele não cria nada, não constrói empresas do zero. O trabalho dele é comprar companhias que estão com problemas, desmontar tudo e vender as partes separadamente por mais dinheiro. Para ele, pessoas e empresas funcionam do mesmo jeito. Se não dão lucro, são descartadas. Isso já mostra muito sobre quem Edward é por dentro. Ele tem dinheiro, poder e status, mas vive sozinho, distante e sem qualquer vínculo emocional real.
Edward chega a Los Angeles para fechar mais um grande negócio. Ele está hospedado em um hotel de luxo, cheio de funcionários educados, tudo perfeito, mas totalmente impessoal. Nada ali parece vida de verdade. Em uma noite, ele resolve sair dirigindo um carro esportivo emprestado de um amigo, mesmo não sabendo dirigir direito um câmbio manual. É aí que a história começa a mudar. Vivian Ward vive uma realidade completamente diferente. Ela trabalha como prostituta nas ruas de Hollywood Boulevard. Apesar da situação difícil, Vivian não é apresentada como alguém triste ou derrotada. Pelo contrário, ela tem personalidade forte, é divertida, irônica e cheia de atitude. O filme faz questão de mostrar que, mesmo vivendo à margem da sociedade, ela ainda mantém dignidade, sonhos e um certo código próprio de valores. Edward acaba se perdendo nas ruas da cidade. Ele entra em uma área que claramente não conhece e fica totalmente deslocado. Vivian observa aquele carro luxuoso, aquele homem bem vestido completamente perdido e percebe uma oportunidade. Ela se aproxima sem medo, confiante e oferece ajuda. Edward, meio desconfiado, aceita porque realmente não faz ideia de como sair dali. Logo na primeira conversa entre os dois, fica claro o choque de mundos. Edward fala pouco, é direto e controlado. Vivian fala muito, faz piada, provoca e não se intimida nem um pouco com o jeito sério dele. Mesmo assim, existe uma química imediata. Não é uma atração romântica ainda, mas uma curiosidade mútua. Eles são opostos e isso chama atenção. Vivian então se oferece para acompanhá-lo até o hotel e no caminho os dois negociam um programa. Edward aceita, mais por impulso do que por desejo. Quando eles chegam ao hotel, fica ainda mais evidente o contraste. Vivian entra naquele local luxuoso como alguém que claramente não pertence àquele ambiente. Funcionários observam, julgam em silêncio e Edward percebe isso, mas não comenta nada. No quarto, a conversa flui mais do que o esperado. Eles combinam regras, limites e preços. Vivian deixa claro que não beija na boca e que não faz certas coisas, mostrando que, mesmo naquele trabalho, ela impõe limites. Isso surpreende Edward. Ele não está acostumado com pessoas que dizem não para ele. A noite não é mostrada de forma explícita. O foco está mais no diálogo, na estranheza inicial e na naturalidade que vai surgindo aos poucos. Edward percebe que Vivian não é apenas alguém que ele contratou. Ela tem opinião, história e personalidade. Já Vivian começa a perceber que Edward não é só mais um cliente. Ele é diferente, mais solitário do que aparenta. Quando a manhã chega, Edward acorda cedo para trabalhar, como sempre. Vivian ainda está dormindo, espalhada pela cama enorme, usando o roupão do hotel, algo que claramente não faz parte da vida dela. Edward observa aquilo e parece desconcertado. Aquela presença ali quebra completamente a rotina fria que ele vive. É nesse momento que Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo. Não só pelo corpo, mas pela companhia. Ele tem compromissos sociais importantes naquela semana, jantares importantes, encontros com empresários, eventos formais, e não quer ir sozinho. Ele então propõe um acordo simples e direto. Uma semana inteira juntos, com pagamento fixo, regras claras e término definido. Vivian fica surpresa, aquilo é muito dinheiro para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que está entrando em algo maior do que só um programa. Mesmo assim, aceita. Ela estabelece suas próprias regras, deixando claro que aquilo não envolve sentimentos. Pelo menos é isso que os dois acreditam naquele momento. A partir do momento em que o acordo da semana começa para valer, Vivian passa a viver uma realidade completamente diferente de tudo que ela conhece. Ela agora acorda em um hotel 5 estrelas, come café da manhã servido no quarto e anda pelos corredores cercada de luxo. Só que, mesmo cercada de riqueza, ela não se sente exatamente acolhida. O filme deixa claro que dinheiro abre portas, mas não muda o olhar das pessoas. Edward já entra no modo agenda. Ele tem reuniões o dia inteiro, ligações importantes e decisões milionárias para tomar. Vivian, no começo, fica meio perdida naquele mundo. Ela não sabe como se vestir, como se comportar ou o que falar nesses ambientes cheios de regras invisíveis. E isso gera algumas situações desconfortáveis e até engraçadas.
Uma das cenas mais marcantes dessa parte acontece quando Vivian sai sozinha para comprar roupas. Ela entra em lojas de luxo de Rodeo Drive vestida de forma simples e é tratada com desprezo pelas vendedoras. Elas a julgam só pela aparência, falam com ela de cima para baixo e deixam claro que ela não pertence àquele lugar. Vivian fica humilhada, mas não faz escândalo. Ela sai dali machucada, percebendo que, naquele mundo, aparência vale mais que caráter. Quando Edward descobre o que aconteceu, ele percebe algo que até então ignorava. O preconceito que Vivian sofre não é só social, é constante. Então ele faz algo simples, mas simbólico. Leva Vivian até uma loja mais sofisticada, onde ele é tratada com respeito, ganha atenção, ajuda e acaba saindo carregada de sacolas. Não é só sobre roupas, é sobre dignidade. É a primeira vez que Edward usa o dinheiro não só para comprar algo, mas para proteger alguém. Vivian começa a se transformar externamente. Vestidos elegantes, penteados, maquiagem, mas o filme faz questão de mostrar que a transformação real não é visual. Vivian continua sendo ela mesma, espontânea, verdadeira e cheia de opinião. Em um jantar elegante com empresários importantes, ela fala o que pensa, faz comentários fora do padrão, mas acaba conquistando as pessoas pela autenticidade. Edward, por sua vez, começa a mudar por dentro. Ele passa a rir mais, a se relaxar, a se permitir sentir prazer em coisas simples. Ele larga compromissos para ficar mais tempo com Vivian, leva ela para assistir ópera, algo que ela nunca imaginou gostar, e percebe que com ela ele vive momentos que dinheiro nenhum tinha comprado antes. Mas nem tudo é leve. Vivian começa a perceber que, apesar de estarem juntos, Edward ainda age como se tudo fosse um contrato. Ele toma decisões sem consultar, define horários, paga tudo e raramente pergunta o que ela quer. Aos poucos, ela começa a se sentir presa em um papel, o de acompanhante perfeita, moldada para caber na vida dele. O conflito explode quando Edward, achando que está sendo generoso, propõe resolver a vida de Vivian, oferecer um apartamento, dinheiro e conforto, desde que ela continue sendo mantida por ele. Para Edward, isso faz sentido. Para Vivian, é uma humilhação. Ela não quer ser mais uma coisa comprada, ela quer ser escolhida. Essa conversa quebra a fantasia do conto de fadas. Vivian percebe que, por mais que goste de Edward, ele ainda não entende o valor dela como pessoa. Ela não quer viver em uma gaiola dourada. Prefere voltar para a própria realidade, a aceitar uma vida sem respeito. Vivian Ward é uma jovem que vive de programas nas ruas de Hollywood Boulevard. Ela é esperta, engraçada, fala o que pensa e, apesar da vida difícil, não perdeu a leveza nem o bom humor. Do outro lado está Edward Lewis, um empresário milionário, sério, fechado, que vive uma vida fria baseada em negócios, números e contratos. Ele está em Los Angeles para fechar negócios grandes, comprar empresas e desmontá-las sem qualquer envolvimento emocional. O encontro dos dois acontece por acaso. Edward se perde dirigindo um carro emprestado e acaba parando em uma área que não conhece. Vivian, que conhece aquela região como ninguém, se oferece para ajudar, claro, cobrando por isso. O que começa como um simples acordo comercial vira algo completamente diferente quando Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só como companhia, mas para acompanhá-lo em eventos sociais importantes durante sua estadia na cidade. De um lado, o luxo dos hotéis 5 estrelas, restaurantes caros, roupas de grife e jantares elegantes. Do outro, Vivian, que vem de um mundo onde sobreviver já é um desafio diário. Enquanto Edward tem tudo financeiramente, ele claramente não é feliz. Vivian, mesmo sem nada, tem algo que falta nele: espontaneidade e vida. Ao longo da história, vemos Vivian sendo constantemente julgada pela aparência, pela forma de se vestir e por quem ela é. Em várias cenas, ela sofre preconceito de pessoas que se dizem sofisticadas, mas demonstram um vazio enorme de caráter. O filme usa essas situações para mostrar que muitas vezes quem se acha melhor que os outros é quem menos tem a oferecer como ser humano. Ao mesmo tempo, Edward também passa por uma transformação. Ele começa a questionar a própria forma de viver, seus negócios frios e a maneira como trata as pessoas apenas como peças substituíveis.
Vivian não muda quem ele é com discursos ou lições de moral, mas simplesmente sendo ela mesma. Aos poucos, ele começa a perceber que talvez esteja vivendo tudo errado. Uma Linda Mulher não é só uma história romântica improvável, é um conto moderno sobre mudanças, sobre enxergar além das aparências e sobre como o encontro certo pode bagunçar completamente tudo aquilo que parecia organizado demais. E mesmo sendo um filme antigo, ele continua funcionando porque fala de sentimentos simples, universais e fáceis de entender: amor, medo, preconceito e a vontade de ser aceito. A história começa mostrando Edward Lewis, um empresário frio e extremamente bem-sucedido. Ele não cria nada, não constrói empresas do zero. O trabalho dele é comprar companhias que estão com problemas, desmontar tudo e vender as partes separadamente por mais dinheiro. Para ele, pessoas e empresas funcionam do mesmo jeito. Se não dão lucro, são descartadas. Isso já mostra muito sobre quem Edward é por dentro. Ele tem dinheiro, poder e status, mas vive sozinho, distante e sem qualquer vínculo emocional real. Edward chega a Los Angeles para fechar mais um grande negócio. Ele está hospedado em um hotel de luxo, cheio de funcionários educados, tudo perfeito, mas totalmente impessoal. Nada ali parece vida de verdade. Em uma noite, ele resolve sair dirigindo um carro esportivo emprestado de um amigo, mesmo não sabendo dirigir direito um câmbio manual. É aí que a história começa a mudar. Vivian Ward vive uma realidade completamente diferente. Ela trabalha como prostituta nas ruas de Hollywood Boulevard. Apesar da situação difícil, Vivian não é apresentada como alguém triste ou derrotada. Pelo contrário, ela tem personalidade forte, é divertida, irônica e cheia de atitude. O filme faz questão de mostrar que, mesmo vivendo à margem da sociedade, ela ainda mantém dignidade, sonhos e um certo código próprio de valores. Edward acaba se perdendo nas ruas da cidade. Ele entra em uma área que claramente não conhece e fica totalmente deslocado. Vivian observa aquele carro luxuoso, aquele homem bem vestido completamente perdido e percebe uma oportunidade. Ela se aproxima sem medo, confiante e oferece ajuda. Edward, meio desconfiado, aceita porque realmente não faz ideia de como sair dali. Logo na primeira conversa entre os dois, fica claro o choque de mundos. Edward fala pouco, é direto e controlado. Vivian fala muito, faz piada, provoca e não se intimida nem um pouco com o jeito sério dele. Mesmo assim, existe uma química imediata. Não é uma atração romântica ainda, mas uma curiosidade mútua. Eles são opostos, e isso chama atenção. Vivian então se oferece para acompanhá-lo até o hotel, e no caminho os dois negociam um programa. Edward aceita, mais por impulso do que por desejo. Quando eles chegam ao hotel, fica ainda mais evidente o contraste. Vivian entra naquele local luxuoso como alguém que claramente não pertence àquele ambiente. Funcionários observam, julgam em silêncio, e Edward percebe isso, mas não comenta nada. No quarto, a conversa flui mais do que o esperado. Eles combinam regras, limites e preços. Vivian deixa claro que não beija na boca e que não faz certas coisas, mostrando que, mesmo naquele trabalho, ela impõe limites. Isso surpreende Edward. Ele não está acostumado com pessoas que dizem não para ele. A noite não é mostrada de forma explícita. O foco está mais no diálogo, na estranheza inicial e na naturalidade que vai surgindo aos poucos. Edward percebe que Vivian não é apenas alguém que ele contratou. Ela tem opinião, história e personalidade. Já Vivian começa a perceber que Edward não é só mais um cliente. Ele é diferente, mais solitário do que aparenta. Quando a manhã chega, Edward acorda cedo para trabalhar, como sempre. Vivian ainda está dormindo, espalhada pela cama enorme, usando o roupão do hotel, algo que claramente não faz parte da vida dela. Edward observa aquilo e parece desconcertado. Aquela presença ali quebra completamente a rotina fria que ele vive. É nesse momento que Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só pelo corpo, mas pela companhia. Ele tem compromissos sociais importantes naquela semana, jantares importantes, encontros com empresários, eventos formais, e não quer ir sozinho. Ele então propõe um acordo simples e direto. Uma semana inteira juntos,
com pagamento fixo, regras claras e término definido. Vivian fica surpresa, aquilo é muito dinheiro para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que está entrando em algo maior do que só um programa. Mesmo assim, aceita. Ela estabelece suas próprias regras, deixando claro que aquilo não envolve sentimentos. Pelo menos é isso que os dois acreditam naquele momento. A partir do momento em que o acordo da semana começa para valer, Vivian passa a viver uma realidade completamente diferente de tudo que ela conhece. Ela agora acorda em um hotel 5 estrelas, come café da manhã servido no quarto e anda pelos corredores cercada de luxo. Só que, mesmo cercada de riqueza, ela não se sente exatamente acolhida. O filme deixa claro que dinheiro abre portas, mas não muda o olhar das pessoas. Edward já entra no modo agenda. Ele tem reuniões o dia inteiro, ligações importantes e decisões milionárias para tomar. Vivian, no começo, fica meio perdida naquele mundo. Ela não sabe como se vestir, como se comportar ou o que falar nesses ambientes cheios de regras invisíveis. E isso gera algumas situações desconfortáveis e até engraçadas. Uma das cenas mais marcantes dessa parte acontece quando Vivian sai sozinha para comprar roupas. Ela entra em lojas de luxo de Rodeo Drive vestida de forma simples e é tratada com desprezo pelas vendedoras. Elas a julgam só pela aparência, falam com ela de cima para baixo e deixam claro que ela não pertence àquele lugar. Vivian fica humilhada, mas não faz escândalo. Ela sai dali machucada, percebendo que, naquele mundo, aparência vale mais que caráter. Quando Edward descobre o que aconteceu, ele percebe algo que até então ignorava. O preconceito que Vivian sofre não é só social, é constante. Então ele faz algo simples, mas simbólico. Leva Vivian até uma loja mais sofisticada, onde ele é tratada com respeito, ganha atenção, ajuda e acaba saindo carregada de sacolas. Não é só sobre roupas, é sobre dignidade. É a primeira vez que Edward usa o dinheiro não só para comprar algo, mas para proteger alguém. Vivian começa a se transformar externamente. Vestidos elegantes, penteados, maquiagem, mas o filme faz questão de mostrar que a transformação real não é visual. Vivian continua sendo ela mesma, espontânea, verdadeira e cheia de opinião. Em um jantar elegante com empresários importantes, ela fala o que pensa, faz comentários fora do padrão, mas acaba conquistando as pessoas pela autenticidade. Edward, por sua vez, começa a mudar por dentro. Ele passa a rir mais, a se relaxar, a se permitir sentir prazer em coisas simples. Ele larga compromissos para ficar mais tempo com Vivian, leva ela para assistir ópera, algo que ela nunca imaginou gostar, e percebe que com ela ele vive momentos que dinheiro nenhum tinha comprado antes. Mas nem tudo é leve. Vivian começa a perceber que, apesar de estarem juntos, Edward ainda age como se tudo fosse um contrato. Ele toma decisões sem consultar, define horários, paga tudo e raramente pergunta o que ela quer. Aos poucos, ela começa a se sentir presa em um papel, o de acompanhante perfeita, moldada para caber na vida dele. O conflito explode quando Edward, achando que está sendo generoso, propõe resolver a vida de Vivian, oferecer um apartamento, dinheiro e conforto, desde que ela continue sendo mantida por ele. Para Edward, isso faz sentido. Para Vivian, é uma humilhação. Ela não quer ser mais uma coisa comprada, ela quer ser escolhida. Essa conversa quebra a fantasia do conto de fadas. Vivian percebe que, por mais que goste de Edward, ele ainda não entende o valor dela como pessoa. Ela não quer viver em uma gaiola dourada. Prefere voltar para a própria realidade, a aceitar uma vida sem respeito. Vivian Ward é uma jovem que vive de programas nas ruas de Hollywood Boulevard. Ela é esperta, engraçada, fala o que pensa e, apesar da vida difícil, não perdeu a leveza nem o bom humor. Do outro lado está Edward Lewis, um empresário milionário, sério, fechado, que vive uma vida fria baseada em negócios, números e contratos. Ele está em Los Angeles para fechar negócios grandes, comprar empresas e desmontá-las sem qualquer envolvimento emocional. O encontro dos dois acontece por acaso. Edward se perde dirigindo um carro emprestado e acaba parando em uma área que não conhece. Vivian, que conhece aquela região como ninguém, se oferece para ajudar, claro, cobrando por isso. O que começa como um simples acordo comercial
vira algo completamente diferente quando Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só como companhia, mas para acompanhá-lo em eventos sociais importantes durante sua estadia na cidade. De um lado, o luxo dos hotéis 5 estrelas, restaurantes caros, roupas de grife e jantares elegantes. Do outro, Vivian, que vem de um mundo onde sobreviver já é um desafio diário. Enquanto Edward tem tudo financeiramente, ele claramente não é feliz. Vivian, mesmo sem nada, tem algo que falta nele: espontaneidade e vida. Ao longo da história, vemos Vivian sendo constantemente julgada pela aparência, pela forma de se vestir e por quem ela é. Em várias cenas, ela sofre preconceito de pessoas que se dizem sofisticadas, mas demonstram um vazio enorme de caráter. O filme usa essas situações para mostrar que muitas vezes quem se acha melhor que os outros é quem menos tem a oferecer como ser humano. Ao mesmo tempo, Edward também passa por uma transformação. Ele começa a questionar a própria forma de viver, seus negócios frios e a maneira como trata as pessoas apenas como peças substituíveis. Vivian não muda quem ele é com discursos ou lições de moral, mas simplesmente sendo ela mesma. Aos poucos, ele começa a perceber que talvez esteja vivendo tudo errado. Uma Linda Mulher não é só uma história romântica improvável, é um conto moderno sobre mudanças, sobre enxergar além das aparências e sobre como o encontro certo pode bagunçar completamente tudo aquilo que parecia organizado demais. E mesmo sendo um filme antigo, ele continua funcionando porque fala de sentimentos simples, universais e fáceis de entender: amor, medo, preconceito e a vontade de ser aceito. A história começa mostrando Edward Lewis, um empresário frio e extremamente bem-sucedido. Ele não cria nada, não constrói empresas do zero. O trabalho dele é comprar companhias que estão com problemas, desmontar tudo e vender as partes separadamente por mais dinheiro. Para ele, pessoas e empresas funcionam do mesmo jeito. Se não dão lucro, são descartadas. Isso já mostra muito sobre quem Edward é por dentro. Ele tem dinheiro, poder e status, mas vive sozinho, distante e sem qualquer vínculo emocional real. Edward chega a Los Angeles para fechar mais um grande negócio. Ele está hospedado em um hotel de luxo, cheio de funcionários educados, tudo perfeito, mas totalmente impessoal. Nada ali parece vida de verdade. Em uma noite, ele resolve sair dirigindo um carro esportivo emprestado de um amigo, mesmo não sabendo dirigir direito um câmbio manual. É aí que a história começa a mudar. Vivian Ward vive uma realidade completamente diferente. Ela trabalha como prostituta nas ruas de Hollywood Boulevard. Apesar da situação difícil, Vivian não é apresentada como alguém triste ou derrotada. Pelo contrário, ela tem personalidade forte, é divertida, irônica e cheia de atitude. O filme faz questão de mostrar que, mesmo vivendo à margem da sociedade, ela ainda mantém dignidade, sonhos e um certo código próprio de valores. Edward acaba se perdendo nas ruas da cidade. Ele entra em uma área que claramente não conhece e fica totalmente deslocado. Vivian observa aquele carro luxuoso, aquele homem bem vestido completamente perdido e percebe uma oportunidade. Ela se aproxima sem medo, confiante, e oferece ajuda. Edward, meio desconfiado, aceita porque realmente não faz ideia de como sair dali. Logo na primeira conversa entre os dois, fica claro o choque de mundos. Edward fala pouco, é direto e controlado. Vivian fala muito, faz piada, provoca e não se intimida nem um pouco com o jeito sério dele. Mesmo assim, existe uma química imediata. Não é uma atração romântica ainda, mas uma curiosidade mútua. Eles são opostos, e isso chama atenção. Vivian então se oferece para acompanhá-lo até o hotel, e no caminho os dois negociam um programa. Edward aceita, mais por impulso do que por desejo. Quando eles chegam ao hotel, fica ainda mais evidente o contraste. Vivian entra naquele local luxuoso como alguém que claramente não pertence àquele ambiente. Funcionários observam, julgam em silêncio, e Edward percebe isso, mas não comenta nada. No quarto, a conversa flui mais do que o esperado. Eles combinam regras, limites e preços.
Vivian deixa claro que não beija na boca e que não faz certas coisas, mostrando que, mesmo naquele trabalho, ela impõe limites. Isso surpreende Edward. Ele não está acostumado com pessoas que dizem não para ele. A noite não é mostrada de forma explícita. O foco está mais no diálogo, na estranheza inicial e na naturalidade que vai surgindo aos poucos. Edward percebe que Vivian não é apenas alguém que ele contratou. Ela tem opinião, história e personalidade. Já Vivian começa a perceber que Edward não é só mais um cliente. Ele é diferente, mais solitário do que aparenta. Quando a manhã chega, Edward acorda cedo para trabalhar, como sempre. Vivian ainda está dormindo, espalhada pela cama enorme, usando o roupão do hotel, algo que claramente não faz parte da vida dela. Edward observa aquilo e parece desconcertado. Aquela presença ali quebra completamente a rotina fria que ele vive. É nesse momento que Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só pelo corpo, mas pela companhia. Ele tem compromissos sociais importantes naquela semana, jantares importantes, encontros com empresários, eventos formais, e não quer ir sozinho. Ele então propõe um acordo simples e direto. Uma semana inteira juntos, com pagamento fixo, regras claras e término definido. Vivian fica surpresa. Aquilo é muito dinheiro para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que está entrando em algo maior do que só um programa. Mesmo assim, aceita. Ela estabelece suas próprias regras, deixando claro que aquilo não envolve sentimentos. Pelo menos é isso que os dois acreditam naquele momento. A partir do momento em que o acordo da semana começa para valer, Vivian passa a viver uma realidade completamente diferente de tudo que ela conhece. Ela agora acorda em um hotel 5 estrelas, come café da manhã servido no quarto e anda pelos corredores cercada de luxo. Só que, mesmo cercada de riqueza, ela não se sente exatamente acolhida. O filme deixa claro que dinheiro abre portas, mas não muda o olhar das pessoas. Edward já entra no modo agenda. Ele tem reuniões o dia inteiro, ligações importantes e decisões milionárias para tomar. Vivian, no começo, fica meio perdida naquele mundo. Ela não sabe como se vestir, como se comportar ou o que falar nesses ambientes cheios de regras invisíveis. E isso gera algumas situações desconfortáveis e até engraçadas. Uma das cenas mais marcantes dessa parte acontece quando Vivian sai sozinha para comprar roupas. Ela entra em lojas de luxo de Rodeo Drive vestida de forma simples e é tratada com desprezo pelas vendedoras. Elas a julgam só pela aparência, falam com ela de cima para baixo e deixam claro que ela não pertence àquele lugar. Vivian fica humilhada, mas não faz escândalo. Ela sai dali machucada, percebendo que, naquele mundo, aparência vale mais que caráter. Quando Edward descobre o que aconteceu, ele percebe algo que até então ignorava. O preconceito que Vivian sofre não é só social, é constante. Então ele faz algo simples, mas simbólico. Leva Vivian até uma loja mais sofisticada, onde ele é tratada com respeito, ganha atenção, ajuda e acaba saindo carregada de sacolas. Não é só sobre roupas, é sobre dignidade. É a primeira vez que Edward usa o dinheiro não só para comprar algo, mas para proteger alguém. Vivian começa a se transformar externamente. Vestidos elegantes, penteados, maquiagem, mas o filme faz questão de mostrar que a transformação real não é visual. Vivian continua sendo ela mesma, espontânea, verdadeira e cheia de opinião. Em um jantar elegante com empresários importantes, ela fala o que pensa, faz comentários fora do padrão, mas acaba conquistando as pessoas pela autenticidade. Edward, por sua vez, começa a mudar por dentro. Ele passa a rir mais, a se relaxar, a se permitir sentir prazer em coisas simples. Ele larga compromissos para ficar mais tempo com Vivian, leva ela para assistir ópera, algo que ela nunca imaginou gostar, e percebe que com ela ele vive momentos que dinheiro nenhum tinha comprado antes. Mas nem tudo é leve. Vivian começa a perceber que, apesar de estarem juntos, Edward ainda age como se tudo fosse um contrato. Ele toma decisões sem consultar, define horários, paga tudo e raramente pergunta o que ela quer. Aos poucos, ela começa a se sentir presa em um papel, o de acompanhante perfeita, moldada para caber na vida dele.
O conflito explode quando Edward, achando que está sendo generoso, propõe resolver a vida de Vivian, oferecer um apartamento, dinheiro e conforto, desde que ela continue sendo mantida por ele. Para Edward, isso faz sentido. Para Vivian, é uma humilhação. Ela não quer ser mais uma coisa comprada, ela quer ser escolhida. Essa conversa quebra a fantasia do conto de fadas. Vivian percebe que, por mais que goste de Edward, ele ainda não entende o valor dela como pessoa. Ela não quer viver em uma gaiola dourada. Prefere voltar para a própria realidade, a aceitar uma vida sem respeito. Vivian Ward é uma jovem que vive de programas nas ruas de Hollywood Boulevard. Ela é esperta, engraçada, fala o que pensa e, apesar da vida difícil, não perdeu a leveza nem o bom humor. Do outro lado está Edward Lewis, um empresário milionário, sério, fechado, que vive uma vida fria baseada em negócios, números e contratos. Ele está em Los Angeles para fechar negócios grandes, comprar empresas e desmontá-las sem qualquer envolvimento emocional. O encontro dos dois acontece por acaso. Edward se perde dirigindo um carro emprestado e acaba parando em uma área que não conhece. Vivian, que conhece aquela região como ninguém, se oferece para ajudar, claro, cobrando por isso. O que começa como um simples acordo comercial vira algo completamente diferente quando Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só como companhia, mas para acompanhá-lo em eventos sociais importantes durante sua estadia na cidade. De um lado, o luxo dos hotéis 5 estrelas, restaurantes caros, roupas de grife e jantares elegantes. Do outro, Vivian, que vem de um mundo onde sobreviver já é um desafio diário. Enquanto Edward tem tudo financeiramente, ele claramente não é feliz. Vivian, mesmo sem nada, tem algo que falta nele: espontaneidade e vida. Ao longo da história, vemos Vivian sendo constantemente julgada pela aparência, pela forma de se vestir e por quem ela é. Em várias cenas, ela sofre preconceito de pessoas que se dizem sofisticadas, mas demonstram um vazio enorme de caráter. O filme usa essas situações para mostrar que muitas vezes quem se acha melhor que os outros é quem menos tem a oferecer como ser humano. Ao mesmo tempo, Edward também passa por uma transformação. Ele começa a questionar a própria forma de viver, seus negócios frios e a maneira como trata as pessoas apenas como peças substituíveis. Vivian não muda quem ele é com discursos ou lições de moral, mas simplesmente sendo ela mesma. Aos poucos, ele começa a perceber que talvez esteja vivendo tudo errado. Uma Linda Mulher não é só uma história romântica improvável, é um conto moderno sobre mudanças, sobre enxergar além das aparências e sobre como o encontro certo pode bagunçar completamente tudo aquilo que parecia organizado demais. E mesmo sendo um filme antigo, ele continua funcionando porque fala de sentimentos simples, universais e fáceis de entender: amor, medo, preconceito e a vontade de ser aceito. A história começa mostrando Edward Lewis, um empresário frio e extremamente bem-sucedido. Ele não cria nada, não constrói empresas do zero. O trabalho dele é comprar companhias que estão com problemas, desmontar tudo e vender as partes separadamente por mais dinheiro. Para ele, pessoas e empresas funcionam do mesmo jeito. Se não dão lucro, são descartadas. Isso já mostra muito sobre quem Edward é por dentro. Ele tem dinheiro, poder e status, mas vive sozinho, distante e sem qualquer vínculo emocional real. Edward chega a Los Angeles para fechar mais um grande negócio. Ele está hospedado em um hotel de luxo, cheio de funcionários educados, tudo perfeito, mas totalmente impessoal. Nada ali parece vida de verdade. Em uma noite, ele resolve sair dirigindo um carro esportivo emprestado de um amigo, mesmo não sabendo dirigir direito um câmbio manual. É aí que a história começa a mudar. Vivian Ward vive uma realidade completamente diferente. Ela trabalha como prostituta nas ruas de Hollywood Boulevard. Apesar da situação difícil, Vivian não é apresentada como alguém triste ou derrotada. Pelo contrário, ela tem personalidade forte, é divertida, irônica e cheia de atitude. O filme faz questão de mostrar que, mesmo vivendo à margem da sociedade, ela ainda mantém dignidade, sonhos e um certo código próprio de valores.
Edward acaba se perdendo nas ruas da cidade. Ele entra em uma área que claramente não conhece e fica totalmente deslocado. Vivian observa aquele carro luxuoso, aquele homem bem vestido completamente perdido e percebe uma oportunidade. Ela se aproxima sem medo, confiante e oferece ajuda. Edward, meio desconfiado, aceita porque realmente não faz ideia de como sair dali. Logo na primeira conversa entre os dois, fica claro o choque de mundos. Edward fala pouco, é direto e controlado. Vivian fala muito, faz piada, provoca e não se intimida nem um pouco com o jeito sério dele. Mesmo assim, existe uma química imediata. Não é uma atração romântica ainda, mas uma curiosidade mútua. Eles são opostos e isso chama atenção. Vivian então se oferece para acompanhá-lo até o hotel e no caminho os dois negociam um programa. Edward aceita, mais por impulso do que por desejo. Quando eles chegam ao hotel, fica ainda mais evidente o contraste. Vivian entra naquele local luxuoso como alguém que claramente não pertence àquele ambiente. Funcionários observam, julgam em silêncio e Edward percebe isso, mas não comenta nada. No quarto, a conversa flui mais do que o esperado. Eles combinam regras, limites e preços. Vivian deixa claro que não beija na boca e que não faz certas coisas, mostrando que, mesmo naquele trabalho, ela impõe limites. Isso surpreende Edward. Ele não está acostumado com pessoas que dizem não para ele. A noite não é mostrada de forma explícita. O foco está mais no diálogo, na estranheza inicial e na naturalidade que vai surgindo aos poucos. Edward percebe que Vivian não é apenas alguém que ele contratou. Ela tem opinião, história e personalidade. Já Vivian começa a perceber que Edward não é só mais um cliente. Ele é diferente, mais solitário do que aparenta. Quando a manhã chega, Edward acorda cedo para trabalhar, como sempre. Vivian ainda está dormindo, espalhada pela cama enorme, usando o roupão do hotel, algo que claramente não faz parte da vida dela. Edward observa aquilo e parece desconcertado. Aquela presença ali quebra completamente a rotina fria que ele vive. É nesse momento que Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só pelo corpo, mas pela companhia. Ele tem compromissos sociais importantes naquela semana, jantares importantes, encontros com empresários, eventos formais, e não quer ir sozinho. Ele então propõe um acordo simples e direto. Uma semana inteira juntos, com pagamento fixo, regras claras e término definido. Vivian fica surpresa, aquilo é muito dinheiro para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que está entrando em algo maior do que só um programa. Mesmo assim, aceita. Ela estabelece suas próprias regras, deixando claro que aquilo não envolve sentimentos. Pelo menos é isso que os dois acreditam naquele momento. A partir do momento em que o acordo da semana começa para valer, Vivian passa a viver uma realidade completamente diferente de tudo que ela conhece. Ela agora acorda em um hotel 5 estrelas, come café da manhã servido no quarto e anda pelos corredores cercada de luxo. Só que, mesmo cercada de riqueza, ela não se sente exatamente acolhida. O filme deixa claro que dinheiro abre portas, mas não muda o olhar das pessoas. Edward já entra no modo agenda. Ele tem reuniões o dia inteiro, ligações importantes e decisões milionárias para tomar. Vivian, no começo, fica meio perdida naquele mundo. Ela não sabe como se vestir, como se comportar ou o que falar nesses ambientes cheios de regras invisíveis. E isso gera algumas situações desconfortáveis e até engraçadas. Uma das cenas mais marcantes dessa parte acontece quando Vivian sai sozinha para comprar roupas. Ela entra em lojas de luxo de Rodeo Drive vestida de forma simples e é tratada com desprezo pelas vendedoras. Elas a julgam só pela aparência, falam com ela de cima para baixo e deixam claro que ela não pertence àquele lugar. Vivian fica humilhada, mas não faz escândalo. Ela sai dali machucada, percebendo que, naquele mundo, aparência vale mais que caráter. Quando Edward descobre o que aconteceu, ele percebe algo que até então ignorava. O preconceito que Vivian sofre não é só social, é constante. Então ele faz algo simples, mas simbólico. Leva Vivian até uma loja mais sofisticada, onde ele é tratada com respeito, ganha atenção, ajuda e acaba saindo carregada de sacolas. Não é só sobre roupas, é sobre dignidade.
É a primeira vez que Edward usa o dinheiro não só para comprar algo, mas para proteger alguém. Vivian começa a se transformar externamente. Vestidos elegantes, penteados, maquiagem, mas o filme faz questão de mostrar que a transformação real não é visual. Vivian continua sendo ela mesma, espontânea, verdadeira e cheia de opinião. Em um jantar elegante com empresários importantes, ela fala o que pensa, faz comentários fora do padrão, mas acaba conquistando as pessoas pela autenticidade. Edward, por sua vez, começa a mudar por dentro. Ele passa a rir mais, a se relaxar, a se permitir sentir prazer em coisas simples. Ele larga compromissos para ficar mais tempo com Vivian, leva ela para assistir ópera, algo que ela nunca imaginou gostar, e percebe que com ela ele vive momentos que dinheiro nenhum tinha comprado antes. Mas nem tudo é leve. Vivian começa a perceber que, apesar de estarem juntos, Edward ainda age como se tudo fosse um contrato. Ele toma decisões sem consultar, define horários, paga tudo e raramente pergunta o que ela quer. Aos poucos, ela começa a se sentir presa em um papel, o de acompanhante perfeita, moldada para caber na vida dele. O conflito explode quando Edward, achando que está sendo generoso, propõe resolver a vida de Vivian, oferecer um apartamento, dinheiro e conforto, desde que ela continue sendo mantida por ele. Para Edward, isso faz sentido. Para Vivian, é uma humilhação. Ela não quer ser mais uma coisa comprada, ela quer ser escolhida. Essa conversa quebra a fantasia do conto de fadas. Vivian percebe que, por mais que goste de Edward, ele ainda não entende o valor dela como pessoa. Ela não quer viver em uma gaiola dourada. Prefere voltar para a própria realidade, a aceitar uma vida sem respeito. Vivian Ward é uma jovem que vive de programas nas ruas de Hollywood Boulevard. Ela é esperta, engraçada, fala o que pensa e, apesar da vida difícil, não perdeu a leveza nem o bom humor. Do outro lado está Edward Lewis, um empresário milionário, sério, fechado, que vive uma vida fria baseada em negócios, números e contratos. Ele está em Los Angeles para fechar negócios grandes, comprar empresas e desmontá-las sem qualquer envolvimento emocional. O encontro dos dois acontece por acaso. Edward se perde dirigindo um carro emprestado e acaba parando em uma área que não conhece. Vivian, que conhece aquela região como ninguém, se oferece para ajudar, claro, cobrando por isso. O que começa como um simples acordo comercial vira algo completamente diferente quando Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só como companhia, mas para acompanhá-lo em eventos sociais importantes durante sua estadia na cidade. De um lado, o luxo dos hotéis 5 estrelas, restaurantes caros, roupas de grife e jantares elegantes. Do outro, Vivian, que vem de um mundo onde sobreviver já é um desafio diário. Enquanto Edward tem tudo financeiramente, ele claramente não é feliz. Vivian, mesmo sem nada, tem algo que falta nele: espontaneidade e vida. Ao longo da história, vemos Vivian sendo constantemente julgada pela aparência, pela forma de se vestir e por quem ela é. Em várias cenas, ela sofre preconceito de pessoas que se dizem sofisticadas, mas demonstram um vazio enorme de caráter. O filme usa essas situações para mostrar que muitas vezes quem se acha melhor que os outros é quem menos tem a oferecer como ser humano. Ao mesmo tempo, Edward também passa por uma transformação. Ele começa a questionar a própria forma de viver, seus negócios frios e a maneira como trata as pessoas apenas como peças substituíveis. Vivian não muda quem ele é com discursos ou lições de moral, mas simplesmente sendo ela mesma. Aos poucos, ele começa a perceber que talvez esteja vivendo tudo errado. Uma Linda Mulher não é só uma história romântica improvável, é um conto moderno sobre mudanças, sobre enxergar além das aparências e sobre como o encontro certo pode bagunçar completamente tudo aquilo que parecia organizado demais. E mesmo sendo um filme antigo, ele continua funcionando porque fala de sentimentos simples, universais e fáceis de entender: amor, medo, preconceito e a vontade de ser aceito. A história começa mostrando Edward Lewis, um empresário frio e extremamente bem-sucedido. Ele não cria nada,
não constrói empresas do zero. O trabalho dele é comprar companhias que estão com problemas, desmontar tudo e vender as partes separadamente por mais dinheiro. Para ele, pessoas e empresas funcionam do mesmo jeito. Se não dão lucro, são descartadas. Isso já mostra muito sobre quem Edward é por dentro. Ele tem dinheiro, poder e status, mas vive sozinho, distante e sem qualquer vínculo emocional real. Edward chega a Los Angeles para fechar mais um grande negócio. Ele está hospedado em um hotel de luxo, cheio de funcionários educados, tudo perfeito, mas totalmente impessoal. Nada ali parece vida de verdade. Em uma noite, ele resolve sair dirigindo um carro esportivo emprestado de um amigo, mesmo não sabendo dirigir direito um câmbio manual. É aí que a história começa a mudar. Vivian Ward vive uma realidade completamente diferente. Ela trabalha como prostituta nas ruas de Hollywood Boulevard. Apesar da situação difícil, Vivian não é apresentada como alguém triste ou derrotada. Pelo contrário, ela tem personalidade forte, é divertida, irônica e cheia de atitude. O filme faz questão de mostrar que, mesmo vivendo à margem da sociedade, ela ainda mantém dignidade, sonhos e um certo código próprio de valores. Edward acaba se perdendo nas ruas da cidade. Ele entra em uma área que claramente não conhece e fica totalmente deslocado. Vivian observa aquele carro luxuoso, aquele homem bem vestido completamente perdido e percebe uma oportunidade. Ela se aproxima sem medo, confiante e oferece ajuda. Edward, meio desconfiado, aceita porque realmente não faz ideia de como sair dali. Logo na primeira conversa entre os dois, fica claro o choque de mundos. Edward fala pouco, é direto e controlado. Vivian fala muito, faz piada, provoca e não se intimida nem um pouco com o jeito sério dele. Mesmo assim, existe uma química imediata. Não é uma atração romântica ainda, mas uma curiosidade mútua. Eles são opostos e isso chama atenção. Vivian então se oferece para acompanhá-lo até o hotel e no caminho os dois negociam um programa. Edward aceita, mais por impulso do que por desejo. Quando eles chegam ao hotel, fica ainda mais evidente o contraste. Vivian entra naquele local luxuoso como alguém que claramente não pertence àquele ambiente. Funcionários observam, julgam em silêncio e Edward percebe isso, mas não comenta nada. No quarto, a conversa flui mais do que o esperado. Eles combinam regras, limites e preços. Vivian deixa claro que não beija na boca e que não faz certas coisas, mostrando que, mesmo naquele trabalho, ela impõe limites. Isso surpreende Edward. Ele não está acostumado com pessoas que dizem não para ele. A noite não é mostrada de forma explícita. O foco está mais no diálogo, na estranheza inicial e na naturalidade que vai surgindo aos poucos. Edward percebe que Vivian não é apenas alguém que ele contratou. Ela tem opinião, história e personalidade. Já Vivian começa a perceber que Edward não é só mais um cliente. Ele é diferente, mais solitário do que aparenta. Quando a manhã chega, Edward acorda cedo para trabalhar, como sempre. Vivian ainda está dormindo, espalhada pela cama enorme, usando o roupão do hotel, algo que claramente não faz parte da vida dela. Edward observa aquilo e parece desconcertado. Aquela presença ali quebra completamente a rotina fria que ele vive. É nesse momento que Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só pelo corpo, mas pela companhia. Ele tem compromissos sociais importantes naquela semana, jantares importantes, encontros com empresários, eventos formais, e não quer ir sozinho. Ele então propõe um acordo simples e direto. Uma semana inteira juntos, com pagamento fixo, regras claras e término definido. Vivian fica surpresa, aquilo é muito dinheiro para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que está entrando em algo maior do que só um programa. Mesmo assim, aceita. Ela estabelece suas próprias regras, deixando claro que aquilo não envolve sentimentos. Pelo menos é isso que os dois acreditam naquele momento. A partir do momento em que o acordo da semana começa para valer, Vivian passa a viver uma realidade completamente diferente de tudo que ela conhece. Ela agora acorda em um hotel 5 estrelas, come café da manhã servido no quarto e anda pelos corredores cercada de luxo. Só que, mesmo cercada de riqueza, ela não se sente exatamente acolhida.
O filme deixa claro que dinheiro abre portas, mas não muda o olhar das pessoas. Edward já entra no modo agenda. Ele tem reuniões o dia inteiro, ligações importantes e decisões milionárias para tomar. Vivian, no começo, fica meio perdida naquele mundo. Ela não sabe como se vestir, como se comportar ou o que falar nesses ambientes cheios de regras invisíveis. E isso gera algumas situações desconfortáveis e até engraçadas. Uma das cenas mais marcantes dessa parte acontece quando Vivian sai sozinha para comprar roupas. Ela entra em lojas de luxo de Rodeo Drive vestida de forma simples e é tratada com desprezo pelas vendedoras. Elas a julgam só pela aparência, falam com ela de cima para baixo e deixam claro que ela não pertence àquele lugar. Vivian fica humilhada, mas não faz escândalo. Ela sai dali machucada, percebendo que, naquele mundo, aparência vale mais que caráter. Quando Edward descobre o que aconteceu, ele percebe algo que até então ignorava. O preconceito que Vivian sofre não é só social, é constante. Então ele faz algo simples, mas simbólico. Leva Vivian até uma loja mais sofisticada, onde ele é tratada com respeito, ganha atenção, ajuda e acaba saindo carregada de sacolas. Não é só sobre roupas, é sobre dignidade. É a primeira vez que Edward usa o dinheiro não só para comprar algo, mas para proteger alguém. Vivian começa a se transformar externamente. Vestidos elegantes, penteados, maquiagem, mas o filme faz questão de mostrar que a transformação real não é visual. Vivian continua sendo ela mesma, espontânea, verdadeira e cheia de opinião. Em um jantar elegante com empresários importantes, ela fala o que pensa, faz comentários fora do padrão, mas acaba conquistando as pessoas pela autenticidade. Edward, por sua vez, começa a mudar por dentro. Ele passa a rir mais, a se relaxar, a se permitir sentir prazer em coisas simples. Ele larga compromissos para ficar mais tempo com Vivian, leva ela para assistir ópera, algo que ela nunca imaginou gostar, e percebe que com ela ele vive momentos que dinheiro nenhum tinha comprado antes. Mas nem tudo é leve. Vivian começa a perceber que, apesar de estarem juntos, Edward ainda age como se tudo fosse um contrato. Ele toma decisões sem consultar, define horários, paga tudo e raramente pergunta o que ela quer. Aos poucos, ela começa a se sentir presa em um papel, o de acompanhante perfeita, moldada para caber na vida dele. O conflito explode quando Edward, achando que está sendo generoso, propõe resolver a vida de Vivian, oferecer um apartamento, dinheiro e conforto, desde que ela continue sendo mantida por ele. Para Edward, isso faz sentido. Para Vivian, é uma humilhação. Ela não quer ser mais uma coisa comprada, ela quer ser escolhida. Essa conversa quebra a fantasia do conto de fadas. Vivian percebe que, por mais que goste de Edward, ele ainda não entende o valor dela como pessoa. Ela não quer viver em uma gaiola dourada. Prefere voltar para a própria realidade, a aceitar uma vida sem respeito. Vivian Ward é uma jovem que vive de programas nas ruas de Hollywood Boulevard. Ela é esperta, engraçada, fala o que pensa e, apesar da vida difícil, não perdeu a leveza nem o bom humor. Do outro lado está Edward Lewis, um empresário milionário, sério, fechado, que vive uma vida fria baseada em negócios, números e contratos. Ele está em Los Angeles para fechar negócios grandes, comprar empresas e desmontá-las sem qualquer envolvimento emocional. O encontro dos dois acontece por acaso. Edward se perde dirigindo um carro emprestado e acaba parando em uma área que não conhece. Vivian, que conhece aquela região como ninguém, se oferece para ajudar, claro, cobrando por isso. O que começa como um simples acordo comercial vira algo completamente diferente quando Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só como companhia, mas para acompanhá-lo em eventos sociais importantes durante sua estadia na cidade. De um lado, o luxo dos hotéis 5 estrelas, restaurantes caros, roupas de grife e jantares elegantes. Do outro, Vivian, que vem de um mundo onde sobreviver já é um desafio diário. Enquanto Edward tem tudo financeiramente, ele claramente não é feliz. Vivian, mesmo sem nada, tem algo que falta nele: espontaneidade e vida. Ao longo da história, vemos Vivian sendo constantemente julgada pela aparência, pela forma de se vestir e por quem ela é.
Em várias cenas, ela sofre preconceito de pessoas que se dizem sofisticadas, mas demonstram um vazio enorme de caráter. O filme usa essas situações para mostrar que muitas vezes quem se acha melhor que os outros é quem menos tem a oferecer como ser humano. Ao mesmo tempo, Edward também passa por uma transformação. Ele começa a questionar a própria forma de viver, seus negócios frios e a maneira como trata as pessoas apenas como peças substituíveis. Vivian não muda quem ele é com discursos ou lições de moral, mas simplesmente sendo ela mesma. Aos poucos, ele começa a perceber que talvez esteja vivendo tudo errado. Uma Linda Mulher não é só uma história romântica improvável, é um conto moderno sobre mudanças, sobre enxergar além das aparências e sobre como o encontro certo pode bagunçar completamente tudo aquilo que parecia organizado demais. E mesmo sendo um filme antigo, ele continua funcionando porque fala de sentimentos simples, universais e fáceis de entender: amor, medo, preconceito e a vontade de ser aceito. A história começa mostrando Edward Lewis, um empresário frio e extremamente bem-sucedido. Ele não cria nada, não constrói empresas do zero. O trabalho dele é comprar companhias que estão com problemas, desmontar tudo e vender as partes separadamente por mais dinheiro. Para ele, pessoas e empresas funcionam do mesmo jeito. Se não dão lucro, são descartadas. Isso já mostra muito sobre quem Edward é por dentro. Ele tem dinheiro, poder e status, mas vive sozinho, distante e sem qualquer vínculo emocional real. Edward chega a Los Angeles para fechar mais um grande negócio. Ele está hospedado em um hotel de luxo, cheio de funcionários educados, tudo perfeito, mas totalmente impessoal. Nada ali parece vida de verdade. Em uma noite, ele resolve sair dirigindo um carro esportivo emprestado de um amigo, mesmo não sabendo dirigir direito um câmbio manual. É aí que a história começa a mudar. Vivian Ward vive uma realidade completamente diferente. Ela trabalha como prostituta nas ruas de Hollywood Boulevard. Apesar da situação difícil, Vivian não é apresentada como alguém triste ou derrotada. Pelo contrário, ela tem personalidade forte, é divertida, irônica e cheia de atitude. O filme faz questão de mostrar que, mesmo vivendo à margem da sociedade, ela ainda mantém dignidade, sonhos e um certo código próprio de valores. Edward acaba se perdendo nas ruas da cidade. Ele entra em uma área que claramente não conhece e fica totalmente deslocado. Vivian observa aquele carro luxuoso, aquele homem bem vestido completamente perdido e percebe uma oportunidade. Ela se aproxima sem medo, confiante, e oferece ajuda. Edward, meio desconfiado, aceita porque realmente não faz ideia de como sair dali. Logo na primeira conversa entre os dois, fica claro o choque de mundos. Edward fala pouco, é direto e controlado. Vivian fala muito, faz piada, provoca e não se intimida nem um pouco com o jeito sério dele. Mesmo assim, existe uma química imediata. Não é uma atração romântica ainda, mas uma curiosidade mútua. Eles são opostos, e isso chama atenção. Vivian então se oferece para acompanhá-lo até o hotel, e no caminho os dois negociam um programa. Edward aceita, mais por impulso do que por desejo. Quando eles chegam ao hotel, fica ainda mais evidente o contraste. Vivian entra naquele local luxuoso como alguém que claramente não pertence àquele ambiente. Funcionários observam, julgam em silêncio, e Edward percebe isso, mas não comenta nada. No quarto, a conversa flui mais do que o esperado. Eles combinam regras, limites e preços. Vivian deixa claro que não beija na boca e que não faz certas coisas, mostrando que, mesmo naquele trabalho, ela impõe limites. Isso surpreende Edward. Ele não está acostumado com pessoas que dizem não para ele. A noite não é mostrada de forma explícita. O foco está mais no diálogo, na estranheza inicial e na naturalidade que vai surgindo aos poucos. Edward percebe que Vivian não é apenas alguém que ele contratou. Ela tem opinião, história e personalidade. Já Vivian começa a perceber que Edward não é só mais um cliente. Ele é diferente, mais solitário do que aparenta. Quando a manhã chega, Edward acorda cedo para trabalhar, como sempre. Vivian ainda está dormindo, espalhada pela cama enorme, usando o roupão do hotel, algo que claramente não faz parte da vida dela.
Edward observa aquilo e parece desconcertado. Aquela presença ali quebra completamente a rotina fria que ele vive. É nesse momento que Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só pelo corpo, mas pela companhia. Ele tem compromissos sociais importantes naquela semana, jantares importantes, encontros com empresários, eventos formais, e não quer ir sozinho. Ele então propõe um acordo simples e direto: uma semana inteira juntos, com pagamento fixo, regras claras e término definido. Vivian fica surpresa, aquilo é muito dinheiro para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que está entrando em algo maior do que só um programa. Mesmo assim, aceita. Ela estabelece suas próprias regras, deixando claro que aquilo não envolve sentimentos. Pelo menos é isso que os dois acreditam naquele momento. A partir do momento em que o acordo da semana começa para valer, Vivian passa a viver uma realidade completamente diferente de tudo que ela conhece. Ela agora acorda em um hotel 5 estrelas, come café da manhã servido no quarto e anda pelos corredores cercada de luxo. Só que, mesmo cercada de riqueza, ela não se sente exatamente acolhida. O filme deixa claro que dinheiro abre portas, mas não muda o olhar das pessoas. Edward já entra no modo agenda. Ele tem reuniões o dia inteiro, ligações importantes e decisões milionárias para tomar. Vivian, no começo, fica meio perdida naquele mundo. Ela não sabe como se vestir, como se comportar ou o que falar nesses ambientes cheios de regras invisíveis. E isso gera algumas situações desconfortáveis e até engraçadas. Uma das cenas mais marcantes dessa parte acontece quando Vivian sai sozinha para comprar roupas. Ela entra em lojas de luxo de Rodeo Drive vestida de forma simples e é tratada com desprezo pelas vendedoras. Elas a julgam só pela aparência, falam com ela de cima para baixo e deixam claro que ela não pertence àquele lugar. Vivian fica humilhada, mas não faz escândalo. Ela sai dali machucada, percebendo que, naquele mundo, aparência vale mais que caráter. Quando Edward descobre o que aconteceu, ele percebe algo que até então ignorava. O preconceito que Vivian sofre não é só social, é constante. Então ele faz algo simples, mas simbólico. Leva Vivian até uma loja mais sofisticada, onde ele é tratada com respeito, ganha atenção, ajuda e acaba saindo carregada de sacolas. Não é só sobre roupas, é sobre dignidade. É a primeira vez que Edward usa o dinheiro não só para comprar algo, mas para proteger alguém. Vivian começa a se transformar externamente. Vestidos elegantes, penteados, maquiagem, mas o filme faz questão de mostrar que a transformação real não é visual. Vivian continua sendo ela mesma, espontânea, verdadeira e cheia de opinião. Em um jantar elegante com empresários importantes, ela fala o que pensa, faz comentários fora do padrão, mas acaba conquistando as pessoas pela autenticidade. Edward, por sua vez, começa a mudar por dentro. Ele passa a rir mais, a se relaxar, a se permitir sentir prazer em coisas simples. Ele larga compromissos para ficar mais tempo com Vivian, leva ela para assistir ópera, algo que ela nunca imaginou gostar, e percebe que com ela ele vive momentos que dinheiro nenhum tinha comprado antes. Mas nem tudo é leve. Vivian começa a perceber que, apesar de estarem juntos, Edward ainda age como se tudo fosse um contrato. Ele toma decisões sem consultar, define horários, paga tudo e raramente pergunta o que ela quer. Aos poucos, ela começa a se sentir presa em um papel, o de acompanhante perfeita, moldada para caber na vida dele. O conflito explode quando Edward, achando que está sendo generoso, propõe resolver a vida de Vivian, oferecer um apartamento, dinheiro e conforto, desde que ela continue sendo mantida por ele. Para Edward, isso faz sentido. Para Vivian, é uma humilhação. Ela não quer ser mais uma coisa comprada, ela quer ser escolhida. Essa conversa quebra a fantasia do conto de fadas. Vivian percebe que, por mais que goste de Edward, ele ainda não entende o valor dela como pessoa. Ela não quer viver em uma gaiola dourada. Prefere voltar para a própria realidade, a aceitar uma vida sem respeito. Vivian Ward é uma jovem que vive de programas nas ruas de Hollywood Boulevard. Ela é esperta, engraçada, fala o que pensa e, apesar da vida difícil, não perdeu a leveza nem o bom humor. Do outro lado está Edward Lewis,
um empresário milionário, sério, fechado, que vive uma vida fria baseada em negócios, números e contratos. Ele está em Los Angeles para fechar negócios grandes, comprar empresas e desmontá-las sem qualquer envolvimento emocional. O encontro dos dois acontece por acaso. Edward se perde dirigindo um carro emprestado e acaba parando em uma área que não conhece. Vivian, que conhece aquela região como ninguém, se oferece para ajudar, claro, cobrando por isso. O que começa como um simples acordo comercial vira algo completamente diferente quando Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só como companhia, mas para acompanhá-lo em eventos sociais importantes durante sua estadia na cidade. De um lado, o luxo dos hotéis 5 estrelas, restaurantes caros, roupas de grife e jantares elegantes. Do outro, Vivian, que vem de um mundo onde sobreviver já é um desafio diário. Enquanto Edward tem tudo financeiramente, ele claramente não é feliz. Vivian, mesmo sem nada, tem algo que falta nele: espontaneidade e vida. Ao longo da história, vemos Vivian sendo constantemente julgada pela aparência, pela forma de se vestir e por quem ela é. Em várias cenas, ela sofre preconceito de pessoas que se dizem sofisticadas, mas demonstram um vazio enorme de caráter. O filme usa essas situações para mostrar que muitas vezes quem se acha melhor que os outros é quem menos tem a oferecer como ser humano. Ao mesmo tempo, Edward também passa por uma transformação. Ele começa a questionar a própria forma de viver, seus negócios frios e a maneira como trata as pessoas apenas como peças substituíveis. Vivian não muda quem ele é com discursos ou lições de moral, mas simplesmente sendo ela mesma. Aos poucos, ele começa a perceber que talvez esteja vivendo tudo errado. Uma Linda Mulher não é só uma história romântica improvável, é um conto moderno sobre mudanças, sobre enxergar além das aparências e sobre como o encontro certo pode bagunçar completamente tudo aquilo que parecia organizado demais. E mesmo sendo um filme antigo, ele continua funcionando porque fala de sentimentos simples, universais e fáceis de entender: amor, medo, preconceito e a vontade de ser aceito. A história começa mostrando Edward Lewis, um empresário frio e extremamente bem-sucedido. Ele não cria nada, não constrói empresas do zero. O trabalho dele é comprar companhias que estão com problemas, desmontar tudo e vender as partes separadamente por mais dinheiro. Para ele, pessoas e empresas funcionam do mesmo jeito. Se não dão lucro, são descartadas. Isso já mostra muito sobre quem Edward é por dentro. Ele tem dinheiro, poder e status, mas vive sozinho, distante e sem qualquer vínculo emocional real. Edward chega a Los Angeles para fechar mais um grande negócio. Ele está hospedado em um hotel de luxo, cheio de funcionários educados, tudo perfeito, mas totalmente impessoal. Nada ali parece vida de verdade. Em uma noite, ele resolve sair dirigindo um carro esportivo emprestado de um amigo, mesmo não sabendo dirigir direito um câmbio manual. É aí que a história começa a mudar. Vivian Ward vive uma realidade completamente diferente. Ela trabalha como prostituta nas ruas de Hollywood Boulevard. Apesar da situação difícil, Vivian não é apresentada como alguém triste ou derrotada. Pelo contrário, ela tem personalidade forte, é divertida, irônica e cheia de atitude. O filme faz questão de mostrar que, mesmo vivendo à margem da sociedade, ela ainda mantém dignidade, sonhos e um certo código próprio de valores. Edward acaba se perdendo nas ruas da cidade. Ele entra em uma área que claramente não conhece e fica totalmente deslocado. Vivian observa aquele carro luxuoso, aquele homem bem vestido completamente perdido e percebe uma oportunidade. Ela se aproxima sem medo, confiante, e oferece ajuda. Edward, meio desconfiado, aceita porque realmente não faz ideia de como sair dali. Logo na primeira conversa entre os dois, fica claro o choque de mundos. Edward fala pouco, é direto e controlado. Vivian fala muito, faz piada, provoca e não se intimida nem um pouco com o jeito sério dele. Mesmo assim, existe uma química imediata. Não é uma atração romântica ainda, mas uma curiosidade mútua. Eles são opostos, e isso chama atenção. Vivian então se oferece para acompanhá-lo até o hotel,
e no caminho os dois negociam um programa. Edward aceita, mais por impulso do que por desejo. Quando eles chegam ao hotel, fica ainda mais evidente o contraste. Vivian entra naquele local luxuoso como alguém que claramente não pertence àquele ambiente. Funcionários observam, julgam em silêncio, e Edward percebe isso, mas não comenta nada. No quarto, a conversa flui mais do que o esperado. Eles combinam regras, limites e preços. Vivian deixa claro que não beija na boca e que não faz certas coisas, mostrando que, mesmo naquele trabalho, ela impõe limites. Isso surpreende Edward. Ele não está acostumado com pessoas que dizem não para ele. A noite não é mostrada de forma explícita. O foco está mais no diálogo, na estranheza inicial e na naturalidade que vai surgindo aos poucos. Edward percebe que Vivian não é apenas alguém que ele contratou. Ela tem opinião, história e personalidade. Já Vivian começa a perceber que Edward não é só mais um cliente. Ele é diferente, mais solitário do que aparenta. Quando a manhã chega, Edward acorda cedo para trabalhar, como sempre. Vivian ainda está dormindo, espalhada pela cama enorme, usando o roupão do hotel, algo que claramente não faz parte da vida dela. Edward observa aquilo e parece desconcertado. Aquela presença ali quebra completamente a rotina fria que ele vive. É nesse momento que Edward percebe que precisa de Vivian por mais tempo, não só pelo corpo, mas pela companhia. Ele tem compromissos sociais importantes naquela semana, jantares importantes, encontros com empresários, eventos formais, e não quer ir sozinho. Ele então propõe um acordo simples e direto. Uma semana inteira juntos, com pagamento fixo, regras claras e término definido. Vivian fica surpresa, aquilo é muito dinheiro para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que está entrando em algo maior do que só um programa. Mesmo assim, aceita. Ela estabelece suas próprias regras, deixando claro que aquilo não envolve sentimentos. Pelo menos é isso que os dois acreditam naquele momento. A partir do momento em que o acordo da semana começa para valer, Vivian passa a viver uma realidade completamente diferente de tudo que ela conhece. Ela agora acorda em um hotel 5 estrelas, come café da manhã servido no quarto e anda pelos corredores cercada de luxo. Só que, mesmo cercada de riqueza, ela não se sente exatamente acolhida. O filme deixa claro que dinheiro abre portas, mas não muda o olhar das pessoas. Edward já entra no modo agenda. Ele tem reuniões o dia inteiro, ligações importantes e decisões milionárias para tomar. Vivian, no começo, fica meio perdida naquele mundo. Ela não sabe como se vestir, como se comportar ou o que falar nesses ambientes cheios de regras invisíveis. E isso gera algumas situações desconfortáveis e até engraçadas. Uma das cenas mais marcantes dessa parte acontece quando Vivian sai sozinha para comprar roupas. Ela entra em lojas de luxo de Rodeo Drive vestida de forma simples e é tratada com desprezo pelas vendedoras. Elas a julgam só pela aparência, falam com ela de cima para baixo e deixam claro que ela não pertence àquele lugar. Vivian fica humilhada, mas não faz escândalo. Ela sai dali machucada, percebendo que, naquele mundo, aparência vale mais que caráter. Quando Edward descobre o que aconteceu, ele percebe algo que até então ignorava. O preconceito que Vivian sofre não é só social, é constante. Então ele faz algo simples, mas simbólico. Leva Vivian até uma loja mais sofisticada, onde ele é tratada com respeito, ganha atenção, ajuda e acaba saindo carregada de sacolas. Não é só sobre roupas, é sobre dignidade. É a primeira vez que Edward usa o dinheiro não só para comprar algo, mas para proteger alguém. Vivian começa a se transformar externamente. Vestidos elegantes, penteados, maquiagem, mas o filme faz questão de mostrar que a transformação real não é visual. Vivian continua sendo ela mesma, espontânea, verdadeira e cheia de opinião. Em um jantar elegante com empresários importantes, ela fala o que pensa, faz comentários fora do padrão, mas acaba conquistando as pessoas pela autenticidade. Edward, por sua vez, começa a mudar por dentro. Ele passa a rir mais, a se relaxar, a se permitir sentir prazer em coisas simples. Ele larga compromissos para ficar mais tempo com Vivian, leva ela para assistir ópera, algo que ela nunca imaginou gostar, e percebe que com ela ele vive momentos que dinheiro nenhum tinha comprado antes.
Mas nem tudo é leve. Vivian começa a perceber que, apesar de estarem juntos, Edward ainda age como se tudo fosse um contrato. Ele toma decisões sem consultar, define horários, paga tudo e raramente pergunta o que ela quer. Aos poucos, ela começa a se sentir presa em um papel, o de acompanhante perfeita, moldada para caber na vida dele. O conflito explode quando Edward, achando que está sendo generoso, propõe resolver a vida de Vivian, oferecer um apartamento, dinheiro e conforto, desde que ela continue sendo mantida por ele. Para Edward, isso faz sentido. Para Vivian, é uma humilhação. Ela não quer ser mais uma coisa comprada, ela quer ser escolhida. Essa conversa quebra a fantasia do conto de fadas. Vivian percebe que, por mais que goste de Edward, ele ainda não entende o valor dela como pessoa. Ela não quer viver em uma gaiola dourada. Prefere voltar para a própria realidade a aceitar uma vida sem respeito. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.